Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A minha mensagem de hoje, bons cristãos. Pedacinho. Sempre ombro a ombro. Ainda falta um. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo, mas cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Amanhã eu vou cantar essa no meu vídeo. Bem, meus irmãos, levamos nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe maior. Agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos juntos, conectados a Ti, buscando Teus ensinamentos, Teu aprendizado, Teu exemplo. Pedindo, Senhor, que nos abençoe nessa noite, que nos traga serenidade em nossos corações, nossas mentes, para aproveitar da melhor forma esses ensinamentos. Pedimos também a inspiração para a nossa irmã Alessandra, que vai conduzir o estudo dessa noite, e que sejamos sempre abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Para todos nós, né? Que vamos fazer o estudo juntos. Que Deus te ilumine, te inspire e te proteja. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje, né, ao estudo da semana passada. A gente está no capítulo 9, né, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o subtítulo que a gente está estudando é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A questão que a gente vai ver hoje é da 528 até a 531, né? Que ela tem a 531A. Mas só para a gente voltar um pouquinho no tema, né? Na quarta-feira passada, as questões 525, 26 e 27, elas falaram, né? Elas responderam algumas questões que foram falando sobre os espíritos, né? Se os espíritos influenciam, a influência dele, né? Nos acontecimentos da vida, não só nos nossos pensamentos, mas nas nossas ações. E sim, os espíritos respondem que sim, eles influenciam muito, né? Visto que eles nos aconselham, né? Então, eles estão sempre ao nosso redor aí fazendo isso, né?
E não somente através de pensamentos, mas também através das ações do dia que acontece, né? Quando ele deu o exemplo de encontros de pessoas que às vezes não era para passar por aquele caminho e acabam passando, uma página de livro que a gente abre e acaba nos inspirando a fazer tomar alguma ação na nossa vida. Então, de diversas formas, eles nos influenciam. Mas nunca e de forma alguma eles interferem no nosso livre-arbítrio. É isso que a gente viu, né? E nem nas leis da natureza. Então, não vai ser nada que vá de encontro com uma lei da natureza, né? Foi isso que a gente viu na semana passada. E a última questão, ele dá 2 exemplos, que é até o exemplo da escada, né? Se os espíritos, então, eles têm ação sobre a matéria, né? Então, os espíritos respondem que sim, eles têm essa ação sobre a matéria, mas que nunca vão interferir nas leis, por exemplo, da natureza, né? Ou seja, a escada, o exemplo que ele deu lá da escada, a escada pode quebrar, né? Aquele irmão pode vir a desencarnar, mas o espírito não foi lá e provocou uma lei que era a escada, já estava, de repente, em alguma situação lá que iria quebrar, né? Já estava sem uma manutenção, e aquilo iria acontecer de alguma forma, né? Então, não foi por isso não pela ação direta, ele não contraria uma lei da natureza, né? E dá outro exemplo também, se não fosse sobre a matéria, como foi o exemplo do raio, né? Aquele raio cairia naquele lugar, né? Que pode acontecer que o espírito pode influenciar, né? Que para ele não passar naquele momento, mas o raio não vai cair em outro lugar, vai cair naquele lugar, né? O espírito pode influenciar de forma que aquele irmão, se não tiver que morrer de um raio, passe por outro local. Então, as questões que a gente passou semana passada foram essas, desse tema, né? E aí, as questões que a gente vai ver hoje, elas vão detalhar, dar mais exemplos sobre isso, né? A gente vai conversar sobre mais exemplos que falam sobre essa influência dos espíritos aí no nosso cotidiano. Vou ler aqui. Pode ler, Alexandre vai ler a 528, então aí. O homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Resposta. Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem que percorrer. Então, é também importante, né? Como a Alessandra comentou, Deus, as leis divinas são perfeitas, né? E como Kardec também falava, né? O espiritismo é natureza, né? As leis espíritas, as leis divinas, são leis inderrogáveis. Deus não ia criar uma lei, né? Uma lei física, uma lei natural, para casuisticamente, em situações determinadas, vir a derrogar, a mudar essa lei. Isso aí não procede. Né? Deus é onisciente, onipotente, né? Onipresente. Então, isso nunca vai acontecer. Então, em situação nenhuma, né? Quando a arma é disparada, né? O projétil ele segue uma trajetória, uma velocidade pré-estabelecida, pré-definida. E isso não vai mudar, não vai vir nenhuma força espiritual para desviar o curso, né, desse projétil. É o que está falando aqui, os espíritos comentaram, né? Agora, a inspiração, a atuação sobre o espírito encarnado, isso pode acontecer e isso acontece, né, com frequência, né? De acordo com a sintonia que a gente busca. Né? Se a gente buscar uma sintonia de proteção, uma sintonia, né? E também a questão do merecimento, né? Mesmo a gente estando, às vezes, numa sintonia boa, orando e vigiando, mas tem coisas na nossa vida que a gente está no nosso plano encarnatório, a gente passar por aquela situação. Né? Olha, você vai ter que passar por isso, é uma prova, uma expiação. Né? Aí, nesses casos também, né, aí a gente vai ter que passar mesmo, não tem jeito. Isso. Eu tenho uma dúvida aqui, desculpa, Alessandra. Não, pode falar, Helder. Nesse caso
do espírito desencarnado influenciar nesse contexto, ou seja, ofuscar o olho do atirador ou inspirar o espírito protegido a se desviar daquele caminho. Pode haver uma falha nesse sentido e o espírito desencarnado não conseguir seu intento ou, por exemplo, o indivíduo vai ser influenciado a se desviar porque não é o momento dele, por exemplo, receber aquele projétil. Mas, pelo livre-arbítrio, ele pode desobedecer e acabar sendo atingido por essa razão, ou, no outro caso, como descrito aqui, o espírito protetor, ele tentar ofuscar, tentar inspirar o atirador a não atirar, ou ofuscar a sua vista, e ainda assim não conseguir, ele acabar acertando o outro irmão? Para estudar essa questão, né, eu fui lá naquele livro comentado, né, pelo Espíritos Miramês, né, e nessa questão 528 ele fala assim, tem várias situações, né, uma daquelas ele começa a falar, a gente nunca pode esquecer que a gente está num mundo de provas e expiações, né, então esse é o primeiro fato, assim, que e tudo pode acontecer, né, desde que a gente encarna aqui nesse mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, quando a gente vem para cá, tudo pode, a gente está num estado evolutivo ainda muito inferior, né? Ele coloca isso lá. Sujeito a tudo, né? Então, assim, a nossa conexão, né? Como a Alexandre também falou, ela vai estar alinhada, né? Com o nosso pensamento, com os espíritos que, se são bons espíritos, eu vou estar com aquela proteção que vai estar me orientando, me inspirando, né? Como a gente falou. E se eu não tiver que passar por aquela prova, sim, o espírito vai influenciar de forma que eu saia, né, dessa situação, né? Mas se eu tiver que passar por aquela prova, não tem jeito, né? Ele fala isso aqui, né? E é sempre bom, e aí Miramês ainda fala, né, que a gente precisa lembrar sempre que a gente é amparado em todo momento, né? Os nossos espíritos protetores estão a todo momento próximo da gente. A gente não pode esquecer de estar sempre agradecendo, né, em conexão, né, na comunicação que é a nossa prece, agradecendo por esses livramentos também, né, atuando no bem, fazendo bem para que a gente possa ter merecimento para não passar por aquilo, né, para que aquela prova seja amenizada. Né, ele fala isso também. E aí ele faz uma pergunta, né, porque por todas essas situações, ele pergunta, mas por que Deus ainda permite que isso aconteça, né? Por que isso acontece ainda, né? Por que tem tantas pessoas que têm que passar por tantas provas, assim, tão difíceis ainda? Bom, e aí ele fala o seguinte, né? Os processos de despertamento aí dos espíritos, eles são muitos, né? São diversos. E alguns ignorados ainda pelos homens, né? E esses mistérios, eles sempre existem, eles vão continuar existindo. A doutrina espírita, na época de Jesus, quando Jesus veio, a gente ainda não estava preparado para entender muitas coisas, e muitas coisas não foram reveladas ainda quando Jesus veio, né? Ainda ele falava por parábolas que a gente ainda não conseguia entender, né? E existem ainda muitos casos que a doutrina não consegue explicar ainda, né? Como Miramês coloca lá, devido ao nosso estágio atual ainda que a gente se encontra, né? Então, muita coisa ainda a gente não consegue entender, né? E aí ele fala ainda que esse processo, tudo passa por esse processo de despertamento, né? Essas mudanças do corpo são necessárias, né? O encarne e o desencarne, como a Dona Maria falou no começo, não tem escapatória, é o que a gente sabe que vai acontecer, que a gente vai desencarnar, e para todo esse processo acontecer, essas mudanças, né? Deus que sabe de tudo, que tudo criou, ele tem essa visão sistêmica, ele sabe que algumas coisas são necessárias para a nossa educação, para o nosso melhoramento, né? E a gente ainda não consegue compreender nesse momento. Aí é uma frasinha que que em casa a gente sempre falava para os filhos, olha, pede e espera. Como que a gente pede a Deus? Orando, não? Então, ora e espera, que no momento certo, essa compreensão vai acontecer, né? A gente vai conseguir entender. Lá na frente a gente consegue entender isso. E Miramês ainda continua falando que é muito importante que a gente não desanime, né?
porque a gente não tem explicação para tantas coisas, porque que, às vezes as mães precisam perder filhos, que não é a ordem natural do processo da vida, né? Mas a gente não pode desanimar, né? E se a gente comparar, né, ele fala isso ainda, se a gente comparar lá com o homem primitivo, a humanidade, o estágio que a gente está hoje, a gente já evoluiu, já houve essa evolução, né? Moral, intelectual mesmo, né? A gente vai ver isso. E ele fala ainda que os espíritos que nos amparam, eles também, tem muitas coisas que eles não sabem, mas nem por isso eles desanimam, eles continuam persistindo nessa caminhada, né? Então, se Deus permitiu que existam, né, fossem criadas armas, pragas, guerras, né, até mesmo o vírus, é porque ele tem um objetivo na educação nossa, do homem, né, na harmonia da nossa própria vida. Então, existe um porquê, mesmo que nesse momento a gente não entenda. E Miramês, ele termina falando uma passagem, né, colocando uma passagem que está em Mateus, quando Jesus diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha é a lei que te obriga a andar no aprendizado. E a outra deves andar por tua conta, para a aquisição da verdadeira humildade, que se transforma em defesa nos teus caminhos. Para tudo isso acontecer, né, para a gente entender, ter essa compreensão, é preciso a humildade. Então, a gente precisa exercitar essa humildade. Eu achei muito interessante as colocações do Miramês, né, pelo espírito de Miramês nessa questão. Não sei se alguém... Helder quer comentar mais alguma coisa, se alguém quer fazer mais alguma coisa. colocação. Foi até bem mais completa do que eu... Obrigado. Então, vamos lá, vamos né? Lá, então. 529. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, que falam algumas lendas e que fatalmente atingiram o alvo, né? Repetindo, que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Resposta: por imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Ou seja, né, a gente sempre, né, o sobrenatural, né, digamos assim, né, os milagres, as coisas extraordinárias, até hoje. Eu trabalhei com um colega há alguns anos, né, que o passatempo dele, durante a noite, quando estava tudo tranquilo, é acessar a internet e ficar vendo essas histórias, né? Então, isso atrai realmente a curiosidade humana de muitas coisas e, na verdade, não existe milagre, né? Não existe sobrenatural. O que acontece são fenômenos naturais, fenômenos que estão previstos na lei de Deus, mas que a gente ainda não compreende, né? Se a gente, há 2 séculos atrás, né, falasse que o homem voaria, né, através de um avião, né, quem não tivesse lá pelo menos um conhecimento, né, não aceitaria essa situação, né? Seria uma coisa sobrenatural, se de repente aparecesse um avião, né, uma pessoa, enfim. Então, coisas que hoje são maravilhosas, são extraordinárias ou ditas sobrenaturais, com o tempo vão ser coisas normais, como tanta coisa que a gente tem hoje, né? Eu só fiquei, na verdade, quando fui estudar essa questão, eu fiquei em dúvida, busquei muito na internet, mas não encontrei, né, sobre balas encantadas. Eu fiquei, será que são balas perdidas, que ele estava perguntando? Qual o contexto disso? Qual o contexto de balas encantadas, né? Eu confesso que eu fiquei assim, assim, para estudar e tentar assimilar, eu assimilei a balas perdidas, né? Que a gente sabe que não existe bala perdida. Eu também pensei na bala perdida. Né? Ale, eu lembrei de um filme que eu vi, eu não sei qual é, um desses filmes de ação, e que eles tinham desenvolvido uma tecnologia que a bala, ele atirava de qualquer lugar e a bala encontrava o alvo certo.
Tá Então, eu ligada? achei que tem. Eu não lembro qual é o filme, mas isso é a tecnologia de filme, tá? Ainda não chega, que eu saiba, ainda não chegaram a isso. Ela Mas existe, que em boa medida ela existe, Imagina se Valéria. tivesse chegado. Você existe. pode, por georreferenciamento, por exemplo, lançar torpedos e até projéteis bem menores que podem alcançar uma pessoa, porque a gente tem o celular, a gente tem a televisão, Isso. nossos carros. Então, infelizmente, já existem armas altamente inteligentes capazes de, a centenas de milhares de quilômetros de distância, alcançar precisões de centímetros. Gente, só lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito em abril de 1857, né? Pois Não, é. Então, agora aí, meu queixo texto. caiu, que eu pensei Qual que a era coisa de doutrina? filme. o texto está se referindo a uma lenda, né, cara? Não é a Aham. tecnologia que a gente tem hoje, né? Só uma curiosidade em relação a isso, porque assim, quando a gente fala de bala encantada é aquela bala que é realmente feita, endereçada para alguém, Para e que alguém. sobrenaturalmente, contra todas as leis da natureza, se alguém atirar para cima, ela vai dar um jeito de chegar. Não tinha isso. Não Não existe. Tem, mas explicado cientificamente, assim, não é... Não é encantada, mas tem o mesmo efeito, né, Helder? É similar. Fazer o Acha mesmo vítima. estrago. não tá? Vai fazer o mesmo estrago. Pois é. Então, eu associei a balas perdidas, né? E aí, como ele responde, se é mera ilusão, a gente sabe também que não existe bala perdida, a situação iria acontecer, ou por merecimento, ou Provas. por prova, ou por expiação, né? E não existe nada. Aí, Miramês também, ele coloca: não existe nada encantado em uma arma, né? Ele coloca isso, não tem nada de encantado. Então, tudo que acontece é por permissão de Deus. Se alguma coisa aconteceu, é porque aquilo tinha que ser daquela forma, não existe outra explicação para isso, né? Tudo está relacionado, né, com a permissão de Deus, né? Os espíritos tudo move, mas tudo move com a permissão de Deus, né? Da mesma forma que existem benfeitores, né, que desviam a arma de certas pessoas e preservam a vida, né? Existem os inferiores que eles são inimigos daquele alvo e eles podem influir para fazer aquele irmão disparar uma arma, né? E acabar acertando alguém. Mas se esse contexto todo acontecer, foi porque precisava que fosse dessa forma, né? A gente viu isso, né, no Réveillon, né? Parece que uma comunidade do Rio, né? Um indivíduo lá armado, comemorando o Réveillon e tal, alguma coisa assim, deu um tiro pro alto, a bala subiu e desceu e acertou, tipo, até uma criança. Quer dizer, é uma bala encantada? Não era, né? Porque, né, ele, obviamente, ele vai responder pela irresponsabilidade dele, né? Ele foi agente do escândalo, mas aquela situação é uma situação que tinha que acontecer com aquela pessoa, mas quem é o agente disso vai sofrer a lei do karma, a lei de ação e reação. E aí, eu pesquisei aqui, ó, na internet, eles têm um texto que fala, aí eles dizem assim: existem muitas crendices populares sobre armas, como, por exemplo, na França, que em meados do século XVIII e XIX acreditava-se que havia balas encantadas, que perseguiam um alvo até abatê-lo. Entre as nacionais... já imaginava o futuro, então. Perseguir o alvo, então as balas encantadas são essas, né? Persegue então é isso mesmo. Abater. Entre as nacionais, como as que dizem que, a depender do alvo, a arma perdia a capacidade de atingir com precisão ou mesmo disparar, como atirar numa caçada contra um animal encantado, que na verdade podia ser um dos seres elementais das nossas florestas, como o curupira, a caipora, o mapinguari, desgraçaria ou mesmo causaria a morte do caçador. Então, era poderosa essa bala. Folclore, né? Uma coisa folclórica, ou senão uma fake news do século XVIII. Mas que vem ao homem tentar fazer o projeto acontecer hoje em dia. A inspiração veio daí. Né? A inspiração veio daí.
que você Então, falou, Alexandre, que eu achei interessante sobre a questão dos aviões, tem um canal na internet interessante, ele fala mais sobre ciência, humanas e às vezes exatas, e aí fala do McLuhan e outros teóricos, né, que escreviam livros de ficção, mas também defendiam cientificamente algumas tecnologias. E aí tem uma entrevista da década de 60 com o próprio McLuhan, que ele afirmando para a incredulidade geral que, olha, vai chegar e não vai demorar muito tempo, o tempo em que as pessoas, cada uma vão poder estar nas suas casas e se falarem e se verem e poderem passar mensagens de texto e até conversarem por vídeo. Isso não tira a internet, sabe? A própria tecnologia de telefone estava longe de chegar perto do que a gente... tinha nem telefone digital aí, ela ainda tinha telefonista que ficava desplugando. E, assim, a parte da comunidade científica, que é aquela coisa da previsão que o Espiritismo e a doutrina explica, né? Com as informações que já se tinha, já se projetava a possibilidade disso como algo nada mágico, simplesmente uma consequência da evolução daquelas tecnologias. Mas, para o grande público, era assim, ele falava, era de uma incredulidade, era visto como uma espécie de futurólogo muito louco, né? Ou sabe, assim, alguém para não se confiar. E exatamente, inclusive com as consequências sociais disso, ele explicando, é impressionante. Isso aí, Helder. Só um instantinho. Então, só para a gente fechar aqui a questão 529, né? Vou colocar mais alguns apontamentos aqui do Miramês. Procura a posição que te encontras. Ele fala que a gente não deve se preocupar em saber tudo, né? A gente fica angustiado e querendo saber de tudo. No momento certo e com a evolução, né, do mundo, a gente vai, moral e intelectual, a gente vai ter o conhecimento no momento certo, né? Isso ainda é impossível para nós, nessa evolução que a gente está. Então, somente Deus é que sabe de tudo, sabe o motivo, por que aquilo está acontecendo, né? E aí, Miramês coloca que o que a gente precisa, então, fazer? A gente precisa procurar se encontrar numa posição de desenvolver a bondade, de ser bom, de desenvolver o perdão, de saber perdoar, né? Amar, isso que é importante, a gente seguir nessa linha, porque aí a gente vai estar em uma conexão com os bons espíritos. E ele coloca também uma passagem em Mateus que fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso quer dizer que nessas palavras, né, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, nós vamos alcançar o que de bom a gente distribuir, né? Então ele fala: as leis são simples, né, mas elas são certas e justas, né? O que nós damos vai nos ser devolvido. Ale, eu achei interessante você falar nisso, que hoje eu recebi uma mensagem exatamente sobre isso. Tipo assim, falando que não importa se você é espírita, se você é budista, se você é católico, se você... Falando várias religiões, e que o importante agora era a gente não se prender muito a tentar entender todas as coisas, que o importante era o amor, que nesse momento é bondade, caridade, fraternidade, amor, e que a gente ainda não está preparado realmente para entender muitas coisas, e a gente só vai ficar confuso, com medo, desestimular, como você falou no princípio, né? Porque aquilo que, principalmente assim, e isso para mim é muito importante, que eu tenho a tendência a abandonar as coisas que eu não consigo entender muito, né? Então, eu falei assim, e esses toques que vocês estão dando é muito importante, porque quanto mais você lê, vai abrindo a cabeça, vai vendo que tem muita coisa que está muito longe da gente conseguir entender. Principalmente eu, né? E eu sou muito cri-cri, quero saber, não, mas isso tem que ser explicado por isso. Por que fulaninho disse aquilo? Sabe, umas coisas assim. Então, eu acho isso muito importante, que a gente afirme que a gente tem que se manter firme na fé, na coragem, na fraternidade. E no amor, principalmente, né? É isso. É isso aí. Porque não adianta a gente querer, eu então que estou querendo entender tudo, não está dando muito certo.
A gente precisa sim estudar, a gente precisa estudar, né? Tá sempre buscando o conhecimento, é importante, que nos dá a base na hora do sofrimento, né? Mas o mais importante é o amor, é praticar a caridade com o nosso próximo em casa, na nossa cidade, com os nossos vizinhos, da forma que ela chega para a gente, porque Deus sempre vai colocar no nosso caminho, no nosso dia a dia, alguma forma da gente praticar essa caridade, esse amor, né? Então, isso é o mais importante. O entender, no momento certo, a gente vai entender, né? Bom, fechando aí a questão 529, né? Tem a 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? Aí vem a resposta. O que Deus quer tem que acontecer. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque Ele assim o quis. Então, Está tudo no plano de Deus. Não tem jeito, não tem para onde correr, né? Então não tem essa de um espírito querer, o outro não querer. Né? Um vai lá, ofusca a visão do atirador, né? O outro não, já bota uma lupa, uma luneta para o cara acertar o alvo. Então, não é isso. Né? Não tem isso, né? A vontade de Deus, no final das contas, é sempre a que vai ser executada. É para o nosso bem. Mesmo que isso, na primeira vista, para a gente seja um transtorno, um aborrecimento, um sofrimento, né, em muitos casos, mas porque a gente precisa passar por isso, né? E se você for ver direitinho, precisava mesmo. A gente tem alguns exemplos pessoais sobre isso. Isso aí. 530? Você quer complementar aí primeiramente? Não, pode ir. Vamos lá. 530, então. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que, se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Ou seja, né, é fruto do nosso livre-arbítrio. Óbvio, né, que os espíritos têm influência, né, na nossa vida, tanto positiva quanto negativa. E aí essa influência vai ser maior ou menor grau de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas decisões, né, com relação a como levar a vida, como proceder. E aí a gente, né, é igual o espírito que, né, a pessoa que já tem o vício da bebida, né, e o espírito também que é ligado a isso, ele vai vampirizar aquele espírito ali, porque é uma conexão de afinidades. Agora, a pessoa que não bebe, vai chegar um espírito, né, que se afina com a bebida perto dele, não vai causar influência nenhuma, porque não vai achar sintonia, né, para aquela prática ali. Então, é por aí, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou, então, colocar aqui o que a gente viu lá, então, nas explicações de Miramês, né? Ele fala exatamente, por exemplo, os espíritos levianos e zombeteiros, eles vão se aproximar das criaturas que vão favorecer essa aproximação, como a Jana falou, né? A sintonia, né? As pessoas que bebem vão estar próximas aos espíritos que querem isso também, né? Assim como ele fala também que os espíritos, em função de conhecimento também, né? A parte intelectual também, eles se aproximam, e por aí vai. Então, os semelhantes, eles se atraem, né? Um
um espírito mentiroso, ele não pode influenciar um homem aí que não admita mentira, isso não está nele, ele não vai conseguir isso e vai se afastar, né? Tem que haver, então, ele fala, a sintonia entre esses dois espíritos aí, né? Que possa entrosar esses sentimentos. Ele fala ainda que se você quer uma companhia de espírito puro, procura alcançar a pureza. Mesmo que a gente ainda não seja puro, a gente sabe que a gente está longe disso, né? Mas são nossas ações, nosso dia a dia que vai promover isso, né? O nosso caminho no bem, né? A nossa busca aí no trabalho da caridade, do amor, é que vai fazer a gente atrair esses espíritos puros ao nosso lado, né? E aí ele fala também ainda que esses infortúnios causados ainda por espíritos ignorantes, né, as pessoas, eles são devidos aos fatos das pessoas, a gente mesmo alimenta essas falsas ideias, né, se acha, aí vai o orgulho, a vaidade, né, então a gente acaba alimentando essa sintonia, né, essas paixões aí inferiores. E aí ele fala, ainda que não é que esses espíritos zombeteiros e levianos, eles não vão atacar os homens sérios, não vão, né, eles tentam, eles vão tentar, eles vão estar ali por perto, mas como eles não conseguem, não existe essa sintonia, eles vão abandonar, né, vão se afastar. Ele dá até o exemplo do artista, quando abandona um instrumento estragado, né, que não pode mais consertar, o artista vai embora. O espírito zombeteiro vai fazer a mesma forma. Não consegui, não tive essa sintonia, ele se afasta, né? E aí, também ele cita uma passagem em Mateus, né, no capítulo 7, versículo 7, que fala: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não explica, né? Não é pedindo somente pela boca, não é buscando somente pelo andar, não é batendo somente pelas mãos, é mais pela transformação interna dos costumes, né? Pela nossa mudança mesmo, pelas mudanças de vida, é que se faz nascer alguma coisa nova na cidade do coração. Então, é através das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, tudo isso vai fazer a gente melhorar, né, e estar em sintonia com os espíritos mais elevados. E ele coloca ainda assim, né, mente em desarmonia é mente sofredora, é mente cheia de problemas, de infortúnios, cheia de dores. E aí o que acontece quando, né, essa mente está dessa forma? Os espíritos levianos e zombeteiros, eles vão se aproximar, encontram aí nesse desequilíbrio, né, e farão, por sua vez, aí juntando, fazendo desordens, né, e somando aí a infelicidade. Ele coloca ainda que os espíritos inferiores que se aproximam dos homens podem sim ter sido inimigos no passado, né, e voltam cobrando, né, quando eles são ignorantes, lógico, né, ainda ignorantes no sentido ainda de não conhecer a verdade, né. Mas não é justo que a gente coloque toda a culpa e o mal que acontece no caminho na conta desses espíritos aí, né? Tem a nossa parcela aí, né? Grande parcela aí dos nossos pensamentos, do nosso livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, né? Isso está na nossa conta, né? E aí o que Miramês coloca para a gente: aprimora tuas ideias, que o corpo de carne acompanhe essa harmonia, porque essa é a lei. Sabes por que espíritos levianos ainda estão na Terra, né? Existem na Terra? Porque a maioria dos seres humanos é formada por espíritos ainda levianos. Sabes por que existem espíritos zombeteiros na Terra? Porque a maioria dos seres humanos ainda o é. Né? Ele termina falando assim. Comentários, contribuições. Então tem a 530A. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência da animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparecer, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizestes nessa vida ou em outra existência, e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum.
Às vezes é a ocasião que faz o ladrão, né? Então você está ali naquela situação ali, você está desguarnecido, você está invigilante, então o espírito, opa, tem um incauto aqui, então deixa eu me aproximar dele aqui. Se a pessoa, né, demonstrar ali uma reação, né, buscar naquele momento a sintonia, né, perceber que está sendo, né, influenciado e através de uma prece, e o espírito vai se afastar. Agora, se você, opa, que legal, eu já estava pensando nisso mesmo, deixa eu fazer isso aqui, né, de errado, e aí junta, como diz, né, o ditado popular, né, junta a fome com a vontade de comer. Então, na prática, é isso que acontece, né? Tem essa questão também, isso deve influenciar bastante, né? Desde os desequilíbrios que começam, por exemplo, no psicoemocional, um aborrecimento que provoca um desequilíbrio emocional, uma raiva, uma ira, uma tristeza exacerbada que a gente não consegue controlar, até os casos mesmo mais agudos, no caso, por exemplo, da depressão, né? A gente percebe, quem é que já acompanhou, que tem um aspecto ali que é espiritual, né? E que aquele equilíbrio entre o bioquímico, né? Porque, né, existe uma instância no nível bioquímico, no nível psicoemocional também, mas parece que abre, escancara, assim, uma porta extremamente aberta para influências mesmo dos irmãos menos evoluídos, né? E como se aproveitam, né? E chega a ser perceptível. Eu comentei aqui entre nós, até lá no Divino, da minha irmã, que eu posso falar, da minha irmã muito querida, muito amada, que enfrentou depressão durante muito tempo. A primeira vez que eu vi minha mãe chegar em depressão, parecia que eu estava vendo um negócio diferente o desenho do rosto muda, né? A cara passa. E como isso não é só físico. É impressionante. A aura da pessoa, né? A energia, tudo muda, né? Já entra no processo obsessivo, né? Normalmente a depressão ela também tem um componente obsessivo, né? Até mesmo a Nilce da Silveira, nossa grande psiquiatra que entrou para a história, ela falava uma coisa do ponto de vista da psiquiatria, mas que se confirma também na questão espiritual. Ela fala que às vezes é loucura igual piolho. Se você é alguém desequilibrado na família e a família não se higieniza, aquilo vai passando e chega uma hora que está todo mundo naquela vibração fora da sintonia. Precisa ter alguém, ou um ou dois, que compreendam aquilo e deem um salto assim à frente para tentar equilibrar, digamos assim. Psicosfera, né? É o conceito de psicosfera, né? Tanto existe para o planeta como existe para o nosso ambiente, nossa casa, nosso, né? A gente vai se influenciando e influenciando também. É uma coisa de duplo sentido, né? Isso aí. Bom, estou continuando aqui. 531. 531. A malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhece a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Então, é uma situação, né, que ocorre com frequência, né? Eu vou ler de novo aqui. Ó. A malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Quer dizer, né? Ou seja, ele está perguntando se depois que aquele espírito desencarna, se ele continua com aquele ímpeto de fazer mal. A gente sabe que isso é verdade, né? A gente, né, quem desencarna primeiro, desencarna com uma mágoa, com rancor, ainda é um espírito bem ainda, né, renitente ali naquela situação, ele fica aí aguardando, ele fica esperando o outro desencarnar para fazer o acerto de contas. A gente já viu, né, diversos
livros aí de André Luiz, né? Diversas obras, exemplos disso, né? E isso é muito sério, né? Então, por isso que a gente tem que perdoar, né, as pessoas e buscar o perdão também, buscar a reparação dos nossos erros o quanto antes, porque a gente não sabe o tempo que a gente tem aqui. A gente não pode deixar para amanhã, né? Aí a gente vê exemplos na própria família, né? Pessoas que estão há anos sem falar com o irmão, sem procurar um irmão, uma mãe, um pai, e pessoas que vêm, que encarnaram naquele núcleo familiar ali com uma missão, né? Com uma missão de resgate, né? Uma missão, às vezes, até de ajudar aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, enfim, aquela pessoa da família a se reerguer, né? A se reconciliar de coisas que a gente mesmo fez mal àquela pessoa no passado, né? Que a gente, hoje nós somos bonzinhos, né? Entre aspas. A gente está buscando, né, ser bonzinho, ser melhor e tal, mas a gente, pelos nossos instintos, nossas reações, a gente sabe bem daquilo que a gente já foi capaz de fazer. Não precisa fazer regressão para a gente saber que a gente já fez muita coisa errada e muita coisa, né, perversa mesmo, né? Então, e esse karma, ele vem, né, se acumulando aí. Então, para a gente refletir bem nessa questão, né? Eu vou pedir para você ler logo a 531A e depois eu vou lá naqueles comentários do Miramês. Tá, ok. 531A. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio, né? Pode-se pôr um fim, né? Pode-se fechar esse ciclo, né? E como que se faz isso? Aí os espíritos respondem: sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão por compreender seus erros. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão, ao verem que nada ganham com isso. Aí vem um comentário. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra. E que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Então, às vezes, aquela perseguição que a gente comentou aqui é uma expiação. Você está sendo perseguido porque, né, você deu um motivo para o outro te perseguir. Não que aquele que persegue esteja certo. Né? Ele também vai responder pela falta de perdão, pela falta de caridade, né? Pela resistência ali de não perdoar, de continuar perseguindo. Quem faz o mal, né? Ele está plantando o mal, mesmo que você mereça aquele mal, né? É por aí. Bom, eu vou lá nos comentários do Miramês, a gente anotou aqui, e Miramês fala que confirma aí a resposta, né, dos espíritos, falando que em certos casos, sim, eles vão continuar a nos perseguir, né? Mas que Deus permite isso para nos educar, né? Por que Deus permite isso? Para nossa educação, né? E ele fala ainda que, porém, esses espíritos eles vão alcançar a compreensão espiritual, né? Logo vão nos perdoar, haverá esse perdão mútuo aí, né? Mas todo mundo, né? Todos nós, quem praticou, né? Essas desavenças, elas ficam gravadas na nossa consciência, né? E vão nos fazendo sofrer. Então, mesmo quem desencarnou fica com esse processo lá, né? Gravado lá com ele, levando isso, e a gente aqui também. Então, fica essa sintonia de um sem perdoar o outro, né? E ele fala ainda, né? Somente o que é importante, né? O que a gente leva para lá, né? Quando a gente desencarna, são as nossas ações aqui, né? Então, tanto faz, boas ou más, elas vão, se são boas, vão nos ajudar, ou se são ruins, elas vão nos torturar. Ele coloca isso, né? E aí a importância da gente começar a nossa educação enquanto encarnados ainda, né? Porque a gente começa a se libertar das nossas ilusões, elas vão passar, né? E a gente não vai mais sintonizar com a pessoa, né? Com o espírito que a gente ofendeu, porque vai haver esse perdão vai acontecer.
E ele confirma de novo, né, que o amor é a única virtude que liberta, sem preço, sem exigências. Então, é só através do amor que esse desprendimento de vingança vai acabar, né, que o perdão vai acontecer. Ele coloca, existem, é certo, muitos que sofrem, né, moral e fisicamente, por influência dos espíritos inimigos, e por vezes Deus permite para que possam compreender o valor do perdão, a necessidade, né, e a necessidade de modificação do comportamento. Então, Deus permite isso para que a gente tenha esse entendimento. E aí, de novo, ele fala, né, como que a gente vai alcançar isso. A gente tem que cultivar a prece todos os dias, perdoando os nossos inimigos, né? Amando todas as inimizades, elas vão, dessa forma, né, vão se desfazer. Aí ele coloca, né, aqui ainda que existem casos que os inimigos espirituais passam de uma existência para outra, né? Os sofrimentos vão se prolongar por séculos. A gente sabe que às vezes, né, espíritos voltam, encarnam, desencarnam, carregando isso por várias reencarnações, né? Mas aí Miramês coloca que onde existe harmonia, existe paz. Então, e atualmente no mundo que a gente habita, infelizmente ainda prevalece muita desarmonia, né? E é por isso que existe muito sofrimento, por isso que a gente ainda sofre, né? Então, não há felicidade na Terra entre os homens, porque eles ainda não entenderam a lei do amor. Quando a gente entender a lei do amor, né, a amplitude, o conceito do amor, a gente vai alcançar essa felicidade aqui na Terra, né? E às vezes, né, ele coloca aqui, a gente pergunta por que Deus permite essas coisas, né? Então, de novo, é porque o Senhor sabe que somente sofrendo, é através do sofrimento, que a gente vai aprender a amar. Isso é uma verdade, né? Foi isso, gente. O Miramês colocou. Não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer para a gente encerrar. Parabéns, muito bom. Obrigado. Mas essa é a lógica, né, que a gente vem sendo ensinado paulatinamente na doutrina espírita e vem tentando, pelo menos no meu caso, aos trancos e barrancos, colocar na vida prática. Que tem a ver com a questão do perdão mesmo. Às vezes eu reflito, é importante a gente, como colocado, a gente pensar, passar pelo crivo da razão, mas não ficar só apegado a ela. Precisa fazer essa simbiose com a emoção, né? Elas precisam andar juntas, simbióticas, para que a gente consiga realmente uma síntese para algo maior. Essa questão do perdão é uma questão que muitas vezes eu reflito muito, tipo assim, basta alguém que me fez um mal. É uma tendência pessoal, né? Muitas vezes, se a gente se afastar, até não buscar lutar contra os sentimentos de revolta, ou de angústia, ou de mágoa, ou de raiva, e tá tudo bem, vão andando em paralelo. A gente sabe que não, mas isso também leva um tempo. Eu costumava brincar assim, não existe perdão de micro-ondas. É melhor você ficar na sua, buscando primeiro o seu realmente perdão interno, para depois apresentar aquele perdão, do que perdoar da boca para fora. Sabe? Perdoar de manhã e à tarde está com aqueles mesmos pensamentos de raiva, de revolta, e se acontecer alguma coisa com a pessoa, tá feliz, tá vendo? Mostrou, eu não falei que era pessoa ruim, porque também tem uma visão, eu brincava muito, que é esse negócio do perdão de micro-ondas. Tem questões que são mais facilmente digeríveis, de pessoa para pessoa, né? De situação para situação, e outras que sim podem exigir, dependendo do grau de desenvolvimento, né, e da gravidade do que aconteceu, e do autoconhecimento também, porque muitas vezes a gente interpreta algo como alguém fez com a gente, sem levar em consideração que, em boa medida, a gente também permitiu. A gente estava na nossa cara, um monte de gente avisou, a nossa intuição já vinha mostrando aquilo e a gente não mudou o comportamento, deixou virar um problema desse tamanho, quando realmente aquela atitude se tornou algo muito nocivo, gerou um prejuízo moral, físico, material, que seja, aí é que a gente quer, numa carga só, jogar tudo de volta, sem analisar o grau de participação, né, de
de cada um dos envolvidos. Mas essa questão do perdão, ela é óbvia, o que não quer dizer que seja fácil. Em muitas situações, ela realmente requer um esforço muito grande no amor mesmo, na busca do amor, na busca interna, do autoconhecimento, para se alcançar um perdão verdadeiro, um perdão realmente que solucione e traga harmonia, não um perdão só social. Isso aí, Helder. Ô, Helder, estamos juntos, filho, porque eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis. Inclusive, você falando assim, eu lembrei de situações que eu falava assim, nossa, essa pessoa não é uma pessoa legal. Aí, quando ela fazia uma coisa bem errada, que todo mundo vinha comentar comigo que essa pessoa não era legal por ter feito aquilo, sabe aquele prazerzinho mórbido do eu te disse, Tinha razão. né? E aí é difícil você controlar isso. Aí agora eu estou falando assim, falei, Valéria, tu é muito ruinzinha, filha. Isso é uma outra questão. Quando a gente a gente pede perdão no Pai Nosso, a segunda a gente perdoa as ofensas que são feitas contra nós. Então aquilo está ali de uma forma realmente bastante clara, porque realmente é um exercício evolutivo dos mais complexos realmente, porque mexe talvez no ponto mais sensível da gente, que muitas vezes é o orgulho, assim, tá vendo? Tinha razão. É importante a gente tem que ter posturas na vida para não permitir ser prejudicado, mesmo que a gente esteja em busca de amar até os nossos inimigos. Significa dizer que a gente vai criando situações, né? A gente pode, mas é preciso ter inteligência, a razão e a emoção, encontrar um ajuste fino para buscar fazer isso de forma a buscar um perdão realmente, limpar a mente e o coração. É como você falou até desse orgulho, que muitas vezes depois que a gente fica sentindo meio que envergonhado, aquele sorriso amarelo com a gente mesmo, tipo, você acabou de rezar dizendo que você quer perdão do jeito que você perdoa. Esse diálogo com a gente mesmo, como muitas vezes as máscaras são mais frágeis, né? Porque a gente acaba dando em contato e bota a gente contra a parede, né? A nossa própria consciência, a gente mesmo. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Ale e Alexandre, a dupla dinâmica está de parabéns. Gratidão, excelente estudo, casal 20. Todos nós. Todos nós. Todos nós. A contribuição de vocês enriqueceu muito, né? Exatamente. Cada um contribuindo um pouquinho e atinge o objetivo. Real na internet. Pois é, um ajudando o outro. Contribuição. O estudo é isso, né? A gente poder, e hoje com as ferramentas que a gente tem, né? Ajuda muito. Bom, pessoal, a gente vai encerrar. Eu até passei uma mensagenzinha, repassei a mensagem que Valéria me passou, repassei para o Luiz. Hoje é quarta-feira, pedi para ele fazer a prece de encerramento, mas aí a gente tem alguns pedidos e pedir para, nesse momento, todo mundo mentalize, né, não só os irmãos aqui que a gente vai pedir, mas a gente sabe a situação que o mundo está vivendo, né, tantos desencarnes, né? E aí a Ivone pediu para incluir na prece, Luiz, o primo dela, que acabou de desencarnar, o Hermeci Elmo, né? E o filho dele parece que está na UTI. Né? Como eles, a gente conhece vários, né? Agora as informações chegam muito para a gente, né? A Ivone acabou de passar a mensagem dizendo que o filho, graças a Deus, já foi para o quarto, saiu da UTI. Mas, de qualquer forma, notícia, é bom a gente... Né? Não, orar por eles também. A Valquíria pediu muita vibração para o filho dela. Hoje ela não participou, quando ela colocou a mensagem que não ia participar, eu já senti que quando ela não participa, porque tem alguma coisa mesmo, né? Porque ela gosta muito de estar presente nos estudos, então para a gente vibrar por eles, né? Por ela também, que é mãe, né? Enfim, né? Todos que já, a dona Emília também já passou aí recentemente pela perda de ente querido, e a gente sabe como tudo isso é difícil, né? Então, Luiz, vamos pedir para você conduzir aí a prece de encerramento e todo mundo mentalizando todos esses irmãos. Graças a Deus.
Nós agradecemos, Jesus, por esse momento e pela oportunidade de continuarmos reunidos num momento muito difícil. Pedimos que fortaleça a nossa fé para que possamos continuar seguindo nessa caminhada, na certeza de que nada nos acontece que não seja da vontade do Pai e que não traga nenhum benefício para nós. Que todas as pessoas que desencarnaram nesses dias, que possam ser bem recebidas no plano espiritual, que o Emerci Elmo, que desencarnou hoje, esteja bem amparado nesse momento, que o filho dele, Lucas Talarico, possa estar nesse momento usufruindo de toda a paz, toda a luz e todo o merecimento para a pronta recuperação dele. Que o filho da Valquíria também possa, nesse momento, encontrar muito pensamento positivo para que ele possa se recuperar, para que a Valquíria também esteja bem amparada, ela que tem muita fé, e nós sabemos disso. Sabemos que a fé, a esperança e a caridade, esse tripé que anda sempre junto, nunca nos falta. Que todas as famílias aqui representadas tenham sido beneficiadas por esse estudo, por essa sintonia, pela afinidade desse grupo, sempre inspirada pelo Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que tanto nos intui e tanto nos motiva para continuar nesse trabalho, né? Assim, nós pedimos sempre que fortaleça a nossa fé, para que possamos continuar seguindo nessa caminhada. Porque, mais uma vez, temos que ter em mente que não podemos modificar as coisas que têm que acontecer, né? Pedimos a permissão para o encerramento desse estudo. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Pessoal, boa noite. Muito bom estar com vocês. Até sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom? Boa noite. Se Deus quiser, ó. Beijo para todos, uma excelente noite. Fiquem em paz. Amém. Boa noite, Miriam. Amém. Luiz. Ô, Valéria, o filho de uma vizinha sua também morreu aí, né? Pois é, a tia Galdina ligou avisando, parece que o filho da Edilene, né? Adilene? Isso. Marcelo. A titia Galdina não falou o nome, não, só falou que ele deixou família. É. Ah, meu Deus. Que Deus o tenha também, que ele seja bem guardado. Né? Isso mesmo. Seja bem recebido. Boa Nossa, noite, pessoal. gente, que tristeza. Boa noite. Vai chegando. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Lúcia. Saindo.